Quero falar com você sobre a fé ser um ato de coragem. E Deus espera que nós tenhamos fé. Mas não é fácil porque muitas vezes nós precisamos acreditar em algo que a gente não vê. E é isso que é fé. Crer naquilo que se espera, mas não se vê. O Senhor às vezes nos dá sinais de coisas que Ele vai fazer, dos seus planos, nos dá um deslumbre daquilo que Ele tem planejado. Põe no coração a sua vontade, nos nossos corações, deixa a gente sentir às vezes o gostinho de desejar algo. Muitas vezes esse desejo que queima é o Senhor que já coloca. Às vezes não é para viver agora, às vezes é para viver no futuro. E tá aí o ato de fé. Acreditar em algo que Deus falou, mas que você não vê. E é preciso ter coragem para não ouvir mais nenhuma voz e acreditar no que as Escrituras estão dizendo, no que os sinais estão dizendo. E vem o medo tentando paralisar, tentando assustar, porque muitas vezes a fé vai parecer loucura. Loucura porque a gente precisa acreditar e caminhar em direção a ela. Porque a fé é acreditar em algo que você não vê e caminhar em direção a ela. Viver crendo que aquilo de fato vai acontecer. E se você não vê que aquilo vai acontecer, é complicado você ir para aquela direção. Então precisamos de coragem para ter fé. Muita coragem. E o medo vai tentar paralisar a gente com mentiras. Por isso, eu quero dizer para você, não tenha medo. Não tenha medo de encarar a fé. Não tenha medo de ser corajosa, de ser corajoso. Não tenha medo de arriscar, acreditar naquilo que o Senhor te falou. Não duvide do que o Senhor te falou. Seja forte, seja corajoso, como ele disse para Josué. Porque a gente chega lá. O Senhor espera de nós fé. E a Bíblia já diz, né? O justo viverá pela fé. Muitas vezes você vai ser provado pela fé porque é difícil acreditar e seguir e se planejar para aquilo. Se Deus falou algo para você e você ainda não está vendo, se prepare para aquilo que Ele falou. Se organize para aquilo que Ele falou. Comece a movimentar o seu redor, se preparando para o momento que Deus vai estabelecer essa verdade que Ele já te deu, que Ele já te disse. Não importa se você não sabe quando vai acontecer, como vai acontecer. A Bíblia nos revela um Deus que não está preso à nossa mente, à nossa caixinha de regras. O Senhor às vezes pode dizer tudo de uma vez, ou talvez não. Talvez Ele vai mostrando o caminho conforme a gente caminha com Ele. E na maioria das vezes é assim. O Senhor dá um passo de cada vez e quando você chega lá naquele passo, você consegue dar outro e Ele vai dando outro e você vai seguindo. Não é sempre que o Senhor vai dizer, eu vou te fazer isso com você, faz isso, vai ser assim, 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 assim. Não, nem sempre. Então você vai precisar ter fé, a coragem de ter fé, de seguir uma palavra que Deus te deu e acredite nela, porque Ele é fiel. Siga os passos. E eu pensando nisso, nesses dias, sobre seguir os passos, tem coisas que o Senhor disse, se o Senhor disser pra gente que vai fazer, a gente não é capaz de suportar. As nossas emoções não são capazes de suportar. Pense bem, você fazer uma mudança de casa, uma mudança de cidade, que difícil é seguir, porque às vezes parece tão empolgante, mas há gigantes, há desafios, há sentimentos, emoções que envolvem. Ter um filho, se você não tem nenhum filho, ter um filho, há tantas novidades em ter uma criança em casa. São coisas, são promessas e tantas outras bênçãos e tantas outras promessas que Deus pode ter te dito que faria, prosperidade. Já pensou você chegar a ser próspero sem estar preparado para administrar, sem estar preparado para ser um abençoador, um semeador? Tantas coisas Deus pode te falar que vai fazer, te prometer. E se você souber, você vai estragar tudo no caminho. Então só creia e ande na palavra que Deus te disse. Respeite os processos, respeite a caminhada. Tente seguir cada coisa que Deus te falar. Se Deus te pedir para jejuar, jejue, porque por trás do jejum pode estar um fortalecimento de fé. Se Deus pedir para orar em horários que você não planeje, Deus está te chamando para orar, vá orar, porque Ele pode ter algo a te dizer.
Se Deus te falar um texto bíblico durante esse processo, corre e vai ler para ver o que Ele está falando. O Senhor tem muitas formas de falar. Preste atenção nos sinais ao seu redor. E vai se enchendo da palavra de Deus, da presença de Deus, para que a sua fé seja fortalecida. Mas o mais básico e o mais fundamental e o mais simples de tudo que você pode fazer para que a sua fé seja fortalecida e você tenha coragem para continuar e para vencer o medo que bate na nossa porta, que às vezes vem tentar nos influenciar, é a palavra de Deus. Ela é sua base. Ela é a única convicção que você pode encontrar, porque lá tem tudo, todos os passos. Ali você vai encontrar consolo no processo, você vai encontrar coragem no processo, ali você vai encontrar fortalecimento de fé, direcionamento, paciência, exortação, tudo tem ali na palavra. Então não se desligue da palavra, mantenha-se em oração e persevere na fé. Porque algumas vezes vai ser assustador, algumas vezes a pressão vai tentar te tomar. Mas continue crendo, porque aquele que prometeu, aquele que falou é fiel. Porque não é sobre a gente, não é sobre nós. É sobre quem Ele é sobre a sua fidelidade, é sobre o seu caráter. Então fica mais fácil acreditar quando não é sobre nós, porque nós oscilamos. Porque a gente se perde, porque a gente se cansa, porque a gente se frustra, porque a gente se emociona, porque a gente sente medo. Porque a gente se apega às coisas. Então é mais fácil se apoiar num caráter de um Deus inabalável, de um Deus forte, um Deus que já viu o futuro e sabe o que vai acontecer. Então, a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se a sua fé anda enfraquecida, é sinal que você precisa ler mais ainda a palavra. Leia mais a palavra. Se você não tem vontade de ler, isso é um sinal forte de que você ainda precisa ler mais. Porque quanto mais a gente lê, mais a gente quer ler, mais o Senhor fala, mais a gente quer descobrir, mais a gente quer entender. Então se apoie na palavra. E não desista de ter fé. Seja corajoso, você não está passando por isso sozinho. Você não está sentindo isso sozinho. É perfeitamente normal ter medo. É perfeitamente normal sentir dúvida. Passar por processos que a incredulidade quer achar lugar em nós. É perfeitamente normal. Satanás tenta vir com mentiras sobre a nossa mente e o nosso coração. E a gente vai precisar ter coragem para continuar em fé, para continuar crendo no que Deus quer fazer, naquilo que Ele falou e naquilo que Ele está dando direção. Se apoie em quem Deus é. Não se apoie em você, na força do seu braço, no que você é capaz, no que você sabe, no seu conhecimento, na sua experiência, na sua prática, no seu testemunho. Não se apoie em nada disso. Se apoie em quem Deus é, porque Ele sim é forte, Ele é poderoso, Ele tem o controle de todas as coisas. Ele sabe o ontem que você passou, Ele sabe como você está hoje, Ele sabe o seu amanhã. Ele sabe da bagagem que você precisa carregar, o que você vai precisar aprender no processo. O que você vai ter na bagagem quando você chegar na promessa que Deus te deu? O que vai ter dentro da sua mochila? O que é que você aprendeu? O que é que você entendeu? Sabe? O seu testemunho vai servir para outras pessoas, vai servir para você ajudar outras pessoas. Mas nesse momento de fé, você precisa se apoiar em quem Deus é. Lembre-se das coisas passadas que Ele já fez, porque isso também mostra quem Ele é. Isso também mostra que Ele é poderoso e que Ele é fiel. Ele vela pela sua palavra. Então, continue em fé, você não está sozinho. Esse é um processo que todos nós vamos passar. Vamos ter que vencer o medo, vamos ter que vencer a incredulidade, vamos ter que vencer perseverando, sabe? Peça ao Senhor, me ensina a permanecer em Ti, me ensina a acreditar, me ajude a ter fé. E uma boa estratégia é jejuar. O jejum aperfeiçoa a nossa fé, porque ele cala a voz da nossa alma, ele aquieta toda a inquietação da alma e traz pra gente um senso espiritual muito mais claro, nos sintoniza com o Espírito, porque a carne e a alma começam a perder as forças no jejum. Então é uma dica aí que fica para você, jejue, mas não desista. Não desista, o processo dói, mas ele nos aperfeiçoa e ele nos prepara para aquilo que Deus falou. Que Deus abençoe a sua vida, que te dê sabedoria, discernimento. Se esse vídeo te ajudou, se você se lembrou de alguém que possa ser edificado com essas palavras, envia para aquele amigo, curte e se inscreve no nosso canal.
se você gostou, para acompanhar a gente. Que Deus abençoe a sua vida e você tenha um ótimo dia.